contratempo, né? Mas a gente vai começar agora com o preparo, que é do livro Meditações Diárias, por André Luiz. Tem uma pequena mensagem e depois a gente já tem uma mensagem maior. Essa primeira reflexão, quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que lhe cabe fazer, persiste com disciplina, mais um pouquinho, e o dever bem cumprido será-nos a alegria perene. Seguindo o capítulo, chaves libertadoras. Desgosto. Qualquer contratempo nos aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo impeço nos atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão nos incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio nos conturba. Mas sem tentação, nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe nos fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte nos traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios, desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim do nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que compete mudar. Essa mensagem, né, eu li hoje de manhã e acho que ela traz muitas reflexões, principalmente a gente associando a palestra, né, porque traz algumas palavras, muitos sentimentos que a gente vai carregando com a gente. Uma ingratidão, uma dor por conta de uma saúde, uma dor por conta de um desencarne. Isso tudo a gente vai, só somatizando pra gente. Mas o quanto a gente pode ver o lado positivo disso tudo que a gente passa, sabe? E o quanto a gente tem que aprender com isso, o quanto isso tem que nos mover. A gente não pode simplesmente aceitar aquela mensagem ali do início. Quando a ideia do adiamento chegar na gente, persista e vá em frente, porque a alegria do final é bem melhor. Então, que a gente tenha coragem para seguir, coragem para vencer os nossos obstáculos, coragem para pedir perdão, coragem para se auto-perdoar. Acho que antes de tudo, a gente tendo o nosso auto-perdão, a gente consegue
perdoar o próximo. Que assim seja. Vem, Marcos, vem para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pedir para todo mundo se concentrar nesse momento, começar a falar sobre hoje. Espiritualidade de luz, nossos queridos amigos espirituais aqui presentes, todos os encarnados que aqui também se fazem presentes. Pedimos nesse momento que cada um de nós possa estar com o coração aberto, com a mente aberta, para o ensinamento que será trazido hoje. Por esse tema tão difícil, tão complexo, mas muito importante na nossa jornada de evolução, que possamos ouvir com vontade de aprender, com vontade de botar em prática o que Jesus veio nos ensinar, o que Jesus veio nos mostrar através de seus exemplos, através de tudo aquilo que Ele nos trouxe. Que essa noite de hoje seja especial para cada um de nós, e que esse amor, essa luz, que todos os nossos espíritos protetores, que aqui também se fazem presentes, possam estar conectados com cada um, ajudando no entendimento, ajudando na clareza de tudo aquilo que será trazido hoje. Que o trabalho se inicie, que assim seja. Só passa para baixo. Só na de baixo, né? Boa noite, gente. Vocês mais calmos que eu mais calmo que eu consegui chegar. Gente, a ideia é falar de Pedro. Está no capítulo 10 da Nova. Só situando assim, muito rápido. Boa Nova é um livro de Humberto de Campos, que era um jornalista, foi político também. E é um momento em que o Jesus já está fazendo milagres, já está ganhando fama, né? E aí começa a falar mal e botar as cascas de banana, né, no apostolado de Jesus. E os discípulos, como a gente, começam a ficar ressentido. Ressentimento. Porque, gente, como vai falar um negócio desse do meu mestre tão amado? E a ponto de Pedro e Tiago, principalmente, chegarem a ficar batendo boca com gente que falou mal de Jesus. E eles estão ali, e Jesus percebe, né, aquela atmosfera, e dá a lição daquele do perdão dos 70 vezes, 7 vezes. E aí na página inicial, bem comentou, o André Luiz estava falando do dever cumprido. Eu fiquei lembrando de Adolfo Bezerra de Menezes, que ele fala o seguinte: não existe felicidade apartada do dever rigorosamente cumprido. Não tem felicidade. Vai bater na trave, vai ser quase, mas não vai ser felicidade. Não vai ficar perto. E a gente vai falar sobre ter dentro do dever rigorosamente cumprido, né? Dever para conosco, porque quando a gente perdoa alguém, não é bem para o outro, é bem para a gente. Se a gente está com uma taça de veneno e a gente não bebe, quem vai se dar bem, né? É a gente mesmo. Se você está com uma mágoa e você se livra dela, quem é o melhor, é o mais beneficiado? Não é quem foi perdoado, é quem está perdoando. Tá. O Divaldo fala que uma vez ele sentou para assistir uma palestra e o palestrante começou: Deus não perdoa. Aí, Divaldo, que isso? Né? Cada hora o palestrante falando umas asneiras, essa doutrina espírita só tem. O pessoal não tem o rigor na hora de selecionar ele, na cabeça dele. Aí o palestrante foi desenvolvendo, né, a palestra e falou: veja bem, todo perdão pressupõe uma mágoa. Como Deus não se magoa, Deus não perdoa. Mas não é que ele estava certo. Eu tenho aqui é uma casa de estudo, não é isso?
Eu posso mandar só a pergunta sem a resposta, porque eu não tenho a resposta. E aí vocês vão ficar, se alguém descobrir uma boa resposta, compartilha comigo depois, porque a ciência é assim, né? Tese, antítese, síntese, né? Essa síntese vira uma nova... Weber falava disso muito tempo atrás. Para que Jesus lá pregado na cruz então falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem? Eu não sei por que eu falo isso. Se o Pai não perdoa, aí é aquele, parece aquela coisa do ovo e da galinha, não sei, mas é pra gente ficar pensando: será que falou mesmo? Será que eu tenho alguma coisa que eu não entendi direito desse negócio de perdão? Então eu vim primeiro compartilhar com vocês essa, que não é brincadeira não, tem aí muito a ser refletido nesse sentido. E aí vamos lá, para a gente falar da palavra perdão. Eu lembro de que a gente fica pesquisando, e aí tinha um químico que falou assim: olha, você tem o clorito, o cloreto, o clorato, o perclorato. Não sei se nessa ordem, mas o que é o perclorato? É o cloro na molécula mais elaborada, no ápice. Mais do que isso, ela colapsia, deixa de ser cloro. Ou seja, o mais de alguma coisa é o per. Uma coisa pode ser feita, pode ser desfeita, pode ser perfeita. Ou seja, é o feito mais alto nível. A gente vive num mundo bastante egoísta, né? Onde a gente tem uma dificuldade gigantesca de se doar para alguém. Você pode se doar, ou você pode perdoar. Perdoar é o nível mais alto que a gente pode se dar para alguém. Então a reflexão porque normalmente a gente quer se dar para quem nos oferece o amor. Jesus veio para a gente que oferecia maledicência, oferecia para ele crise política, tudo de ruim. Ele veio literalmente se doar, e aí esse doar dá a vida a gente. Ele disse que a gente veio para a gente ter vida em abundância. E não dá para ter vida em abundância sem perdoar. Esse é o tom do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tem um relógio para olhar, não, né? Aqui ele está parado. Então ficar bem com o celular, não é? 6h20. 6h20 e a gente vai até 7h10. Não sou tão malvado assim. Tá lá, estamos no capítulo de Mateus 7, capítulo 5. Ouvis que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é o momento em que Jesus modifica a lei, que até então ele vai dando cumprimento à lei, né? A lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Ele acrescenta um ponto. É um momento em que nós, como humanidade, subimos um patamar, né? A partir daquele momento, né, no momento da revelação de Jesus, a gente podia subir um patamar de amar os nossos inimigos. Beleza. E aí tem o momento da parábola do credor incompassível. Não sei se vocês lembram, né? O cara: não consegui pagar, meu rei, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu vou continuar tentando. Chega o rei e fala: não, vá, a dívida está perdoada. E ele sai dali e encontra uma pessoa que devia a ele. E a pessoa fez exatamente o que ele havia feito instantes antes. E ele tem um acesso de cólera.
aquele que havia acabado de ser perdoado tem um acesso de cólera. Não, eu acabei de passar uma vergonha por causa de você, e esganando o cara, que vai, agora a sua filha, a tua família, a sua casa é minha. E aí alguém que trabalhava para o rei também vendo aquilo, gente, ele acabou de... Viu a cena, né? Os momentos, e foi lá. Ô rei, lembra que você acabou de perdoar? Olha, ele acabou de fazer isso aqui, assim, assim, assado. E o rei, opa, chama ele aqui de novo. Infelizmente, isso é recorrente na nossa vida. A gente vem aqui, toma passe, escuta coisa boa, né? E fica com aquela alma limpa, vai igual um anjo para casa. E chega em casa, eita nós! Mas é a primeira casca de banana, tá sorrindo muito, que houve? Tá vindo aonde? Só o jeito que pergunta, você já... Não, já a sintonia já vai embora, a gente volta para o nosso comum. Mas é importante a gente ir e calibrar a nossa bússola e ir singrando aí os males da vida. Ela falou da coragem, você mandou muito bem isso. Tem que ter coragem para perdoar. Porque quando a gente está magoado, fica meio acinzentado, né? Uma coisa pesada mesmo, pesada, essa é a verdade. O Alexandre Amorim, e aqui que tem, né, essa coisa da chama violeta, da cor, quando você falou, eu não tinha pensado nisso antes, precisava de sintonizar aqui, né? É uma poesia que o Alexandre, vocês conhecem o Alexandre Amorim, né? Foi regente do Coromerge por muito tempo, que era o coral das Universidades Espíritas. É assim: coragem, companheiro, a vida é feita de muita cor, das azuasas de um beija-flor, ao matizado daquela dor, num verde esperança, num novo amanhã, num branco criança que abraça o dia, e nos lilás de solidões, ou negros vales de imperfeições, com força vermelho empurra o sol, e o amarelo vibra em luz. Coragem, companheiro, a vida é feita de muita cor, num arco-íris de amor. Desculpa! A vida, né? Reconciliação vista por Jesus. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e esse te mande para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Ou seja, enquanto a gente tem crédito, e quem que tem crédito? Né? Porque a gente está falando de um Brasil endividado, mais da metade dos brasileiros estão endividados. A gente não está, né? Ainda não prenderam a gente, ainda está com o cartão na mão, está com a carteira, ou tem a conta no banco, ainda tem, né? Pode não estar conseguindo pagar todo dia direitinho, porque está difícil. Ok, enquanto que é igual bicicleta, é mais fácil equilibrar a bicicleta com ela andando. O Kennedy ele dizia que é melhor consertar o telhado enquanto que o tempo está bom, né? Então, se a gente está de pé, se a gente está lúcido, se a gente ainda tem a conta do banco, ainda tem o cartão de crédito, está com dificuldade de pagar, essa é a hora da disciplina, para que a gente não corra esse perigo. O André Luiz, né, no nosso lar ainda, tem um momento em que ele começa a ajudar e ele encontra com
um inquilino do pai dele, que ele fica até com vergonha. Poxa, eu concordei com meu pai que tinha que despejar mesmo, aquele pessoal que não paga, não sei o quê. E aí ele encontra o cara numa posição boa, trabalhando no plano de futuro. Ele fala, poxa, eu tô meio com vergonha de falar dele, porque a gente botou ele na rua. A gente não teve pena dele, né? Então ele estava meio assim. Aí o Clarence fala para ele, André Luiz, aproveita que você está no caminho com ele. Essa foi a missão do Cristo. Aproveita para pedir perdão. Aproveita. Porque esse é um trabalhador daqueles. E é por você, não é por ele. Ele já seguiu. E aí quando ele vai pedir perdão, olha, mas não precisava de perdoar. Que isso? Foi até bom para mim, porque a disciplina, né, acabou me ajudando a me educar financeiramente, a honrar os meus compromissos, né? Você me mostrou as consequências. Ele tentou aliviar a barra do André Luiz, de ele não ficar se sentindo culpado. E a gente pode fazer o mesmo. Quando alguém está nos devendo alguma coisa, botar uma bandeira branca, para que a pessoa se sinta menos desconfortável de estar devendo para a gente. Né? O que acontece? Uma relação marido-mulher, isso acontece o tempo todo. Né? Entre irmãos, aquelas picuinhas, né? Botar uma bandeira branca para baixar um pouco, sabe como é que é? Não precisa, vamos falar sobre aquele assunto. Mas às vezes você faz de outro, estou te sentindo, olha, fiz um cafezinho. Pronto, um cafezinho já é como quem diz assim, olha, eu sei que você está com uma picuinha comigo, eu também estou com uma picuinha comigo, não vamos tomar um cafezinho? Dá uma pausa. Porque ficar brigando o tempo todo é chato, né? Cada semente tem a hora certa de ser lançada ao sol. Se a gente entrar numa de querer, como é que é a fé e faca? Fé e fogo. Vamos lá. O Confúcio é tido como o maior educador de todos os séculos. Ele foi ministro da guerra e depois foi ministro da educação na China. Na época em que a China tinha 3 reinos e estavam construindo muralhas, porque os reinos estavam tendo dificuldades, né? Ou seja, já estavam quase se separando. Ele falou, não é muros que a gente tem que construir pontes. Porque quando a gente constrói ponte, a gente conversa e descobre por que está acontecendo desavenças. É interessante, isso foi, sei lá, 5 mil anos atrás, não sei exatamente, mas a gente ainda está com esse negócio dos Estados Unidos agora de novo, querendo tudo. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Não está falando das grandes nações, mas dentro de casa a gente faz a mesma coisa. Desculpa, eu venho falando, né? Antes vai sair para um duelo, acaba 2 cobras. Não estou destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos. Lincoln, lá dos Estados Unidos. Não é uma forma de você destruir o seu inimigo? Não tem mais inimigo. Não tem mais inimigo. Destruir o meu inimigo. Não tem mais inimigo. O que é o inimigo? Eu mesmo, minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está realmente o inimigo. A palavra diabo vem de adversário. A gente bota como se fosse, né? Bota às vezes culpa no capiroto, né? Me atentou na hora, caiu em tentação, explodir de raiva e por aí vai. E quem é? É a gente mesmo. Ou, aqui um silício, tá? A foto não ficou. A gente fica de tal forma querendo ser rigoroso com a gente mesmo, a ponto de nos machucar mesmo, para que a dor nos faça lembrar dos erros cometidos e não nos cometer novamente. Isso parece que é coisa do século passado, mas tem muita gente no mundo que ainda usa esse tipo de coisa. E aí eu tenho certeza, está todo mundo horrorizado. Gente, a gente faz igual. A gente faz igual. Não é físico, mas é mental. Cada vez que a gente não se perdoa, né? Cada vez que a gente não se perdoa, é um silício que a gente está botando na gente, está nos ferindo, está nos machucando, que nos está nos apequenando. E Deus não precisa.
Eu não sei se eu te perdoei ou não, mas eu não tô. Isso não é brincadeira minha, né? Da questão inicial que eu joguei. Vamos para o Chico Xavier. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele ser que precisa de humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Porque o perdão tem esses dois lados, né? A gente às vezes está na condição de precisar de perdoar, mas também às vezes a gente está na outra posição, de precisar de pedir perdão. E aí, quando a gente está no momento de perdoar, que a gente não entra nessa vibe a vibe da compaixão é a que melhor, mais agrega para a gente. E aí vamos, né, indo aí para outros campos religiosos, né? Senhor dos trovões e da justiça, defenda nosso lar dos inimigos. Ó Pai Xangô, rogo-te as vibrações de amor e misericórdia, livra-nos de toda a maldade. E a saudação dele lá, Carro, cabeça e lê. Eu vi essa semana o filme o Jorge da Capadócia, eu não tinha visto, veio Netflix, agora tem disponível. Não, Netflix não, Amazon Prime, comprei. Eu fiquei empolgado com o São Jorge. Gente, que testemunho forte. Aí depois eu fui ler um pouco mais e descobri que nem sabe se ele existiu mesmo. Mas a história foi bem contada. É um filme inspirador. Independente de, né, se foi a versão do artista, ou tem muitos heróis anônimos aí, tem nenhum problema que exista um inventado, se for o caso. Se for o caso, eu não sei. Então, vamos lá. Caridade na visão dos espíritas. Na pergunta do Livro dos Espíritos 886, qual é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E aí tem o BIP. BIP é uma fórmula que a gente precisa de aprender. Porque tem lembra daqueles professores de fórmula do pré-vestibular? BIP é uma excelente fórmula para a gente aprender. Benevolência para com todos, né? B. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente estiver praticando esses três, a gente está fazendo a caridade na visão dos Espíritos que codificaram, né, para a gente a revelação da Allan Kardec. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Esse é aquele psiquiatra lá, o Augusto Cury, falando. Porque se a gente não perdoa, está com ele na cabeça. Se está com ele na cabeça, está com a gente, aonde a gente estiver. Que tal dar um passo à frente, né? Se não está gostando, é melhor não ficar na companhia. E na pergunta 887, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, né? E aí os espíritos respondem a Kardec: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem o mal. Por este meio nos tornaremos superiores a eles, pela vingança colocaremos-nos abaixo deles. Eu acho que isso é bem interessante, porque tem muita gente que acha que o amar o inimigo né? Agora vou casar com... né? Ou isso, às vezes é isso, a pessoa casa com a pessoa, né? Casa, tá vivendo, aí a relação azeda, e aí continua, porque Jesus mandou amar os meus inimigos, aí virou inimigo. Mas que casamento é esse? Que inimigo? Se você chama o seu marido, a sua esposa de inimiga, ou inimigo, tem alguma coisa errada, precisa de terapia aí. Ou terapia ou separação, né? Tem alguma coisa errada. Vamos lá. E aí é importante a gente lembrar que não somos postes, não somos parede. A gente tem sentimentos. Raiva é um deles. Como é que a gente vai perdoar
sem refletir a respeito da nossa raiva. Não dá. Porque um dos componentes da mágoa é a raiva. Se a gente não reflete a respeito da nossa... É igual, assim, você vai no médico, aí você está com uma síndrome qualquer, ou seja, um conjunto de sintomas qualquer. Mas aí tem um deles que você não fala. Como é que o médico vai conseguir te receitar alguma coisa? Você não disse que ficou tossindo a noite toda. Não, eu estou meio mal, eu estou com coriza. Mas você não diz que tossiu. O médico vai errar na receita. Percebe? Então a gente precisa de parar e pensar: por que eu fiquei nervoso? Por que isso me tira do sério? Por que aquela pessoa me tira do sério? Será que é ela que te tira ou você que... Porque outras pessoas interagem com ela e não saem do sério. Aí no que a gente bota para dentro da gente, a gente consegue manusear. Se a gente bota fora da gente, a responsabilidade é nossa, e aí a gente não evolui. Certo? Medo é normal, medo de perdoar para depois tomar um outro golpe de novo, natural, né? Por isso que ela falou da coragem, eu achei muito apropriado. Alegria, nojinho, então. Ô, gente nojenta. O que para estar falando isso? Né? E é natural ficarmos tristes também. Por que a gente fica triste quando alguém magoa a gente? Normalmente quem magoa mais a gente é quem está próximo. Porque a gente dá a chave do nosso coração de uma forma, né? Quando um está gritando com o outro, na comunicação não violenta a gente diz o seguinte: os casais não precisa de falar alto para se entender. A gente fala baixinho, e fica aquela delícia. Agora, quando o bicho está pegando, vai um querendo levantar. Que isso? O que está pensando? Está falando com quem? Por que está gritando? Por quê? Por que está gritando, gente? Aí é importante a gente. E aí a gente fica alternando, né? Porque aí grita, e em seguida fica triste. Que eu gritei de novo, eu acabei de ouvir a palestra que o cara não falou para mim controlar um pouquinho mais as emoções. Não pode ficar controlando, que a gente não é robô, eu falei, a gente não é parede, a gente não é. A gente tem emoções. E como que a gente vai perdoar se a gente não se conhece? É fundamental. Né? Senão a gente vai cair em todas as cascas de banana que a vida vai oferecer para a gente. Vamos lá. Emoção perturbadora, isso é fácil. Ninguém diz assim: hoje eu estou com uma raiva, gente. Ninguém, né? Ninguém fala: gente, hoje percebeu como é que o dia está legal? Uma raiva assim. Nossa, hoje o dia está hoje o dia tá tão raivoso. Não é, né? Não tem isso, não tem. Normalmente a raiva dá uma gastrite ainda, suadouro. A gente fica todo descompensado. Bom, raiva. Nos meios religiosos, a gente tem um tabu, né? Como se fosse descontrole, desequilíbrio, tem a ver com a agressividade. Eu acho que é importante a gente lembrar do filme Gandhi, tem um momento mágico. Ele já tinha tomado um monte de paulada e tudo mais, porque ele tinha entrado no vagão na África do Sul, que era destinado apenas, né, aos brancos. E aí ele chamou a imprensa e eu vou entrar lá, afinal de contas eu sou, né, humano, eu posso entrar ali. E tomou um monte de paulada. Essa lei é injusta. E aí aquilo deu um reboliço danado, né, manchete de tudo que era jornal. E aí um monte de gente foi assistir ele falar. Aí quando ele começou a falar: gente, vocês precisam de se oferecer com paz, com amor, mas sem subserviência, porque é direito da gente andar no trem. Aí o cara: mas se alguém vier me bater, eu quebro a mão dele, faz o azevedo. Aquela plateia, e um monte de gente. Aí ele: precisaremos muito dessa sua resolução, dessa sua energia, para fazer justamente o contrário.
Gente, quando Gandhi fez a marcha do sal, que era proibido extrair sal, né, na Índia, eram milhares de indianos que iam andando para tirar o sal, porque o sal é vida, né? Era como se salgava os alimentos para poder ter uma durabilidade maior. E os policiais ingleses iam quebrando os ossos. Milhares de pessoas entrando na fila e o pessoal recolhendo. E os repórteres do mundo inteiro filmando. Quem é o civilizado, que era a Inglaterra, né? E quem é o selvagem aqui? O que eles estão querendo? Qual é o pleito deles? Tirar sal. A gente quer tirar sal nas nossas águas aqui, né? Lá na Inglaterra vai tirar sal lá. Aqui a gente quer tirar sal pra gente. E não quer ter que pagar a Inglaterra quanto disso. Percebe quando Jesus falou: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Quando você está com a liberdade é questão de tempo, né? O Eurípides de Barçanufo, ele dizia que poderoso é o sol da verdade. Poderoso, isso está escrito no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. Poderoso é o sol da verdade. Então vamos lá, o modo geral é aceita e até valorizada, por parecer ser o oposto da passividade e da permissividade. Isso no modo geral, né? Tem gente que fala com orgulho: como é que é? Bota um pé para não entrar numa briga e os dois vão sair dela. E tem orgulho de dizer isso. Assim. Aí eu me lembro do Fábio Júnior, né? Bonitão, 80 anos, sei lá quanto que ele já está. Mas continua, parece um garoto, só com menininha novinha, e fala: qual é a receita? Foi o Zé Bonitinho entrevistando o... Genial, né? Mas como é que você faz para ficar tão bonito, sem todo, né? Não tanto quanto eu, mas daquele jeito do Zé Bonitinho. Eu levo o desaforo para casa. Fábio Júnior. Olha que gênio! Eu levo o desaforo para casa, ela fala, tá, beleza. Eu levo o desaforo para casa, continuo bonitão, de bom, bem com a vida, todo mundo gosta de mim. Faz sentido, né? Bom, vamos lá. Nem o pior dos teus inimigos pode causar-lhe tantos danos quanto você mesmo. Buda já tinha falado isso. Então, dentro, né, da nossa linha de relacionamentos que a gente vai construindo, o principal, o primeiro é com a gente mesmo. E o perdão é algo íntimo. Eu, não depende do outro, eu tenho que decidir perdoar. Vamos lá, o que é a raiva? Em conflitos existenciais, diz a Joana de Ângeles, a raiva é um sentimento de desajuste da emotividade, que merece contínua vigilância, a fim de não se transformar em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Tem gente que se transforma quando está com raiva. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal. Gente, olha, essa agora aqui serve para o relacionamento do casal. Quando alguém vier frear o outro, acabou de vir da casa espírita, aí você fala: a Joana de Ângeles falou que ter raiva é normal. Então me deixa ter raiva, vai querer me regular até nas minhas raivas, calma. Mas isso não, né? Tornando-se grave e a não capacidade de administrar. O problema é não administrar a raiva, porque essa energia precisa de ser canalizada. Faz sentido? Sentir raiva é atitude natural e o normal no quadro das experiências terrenas. Canalizá-la bem, elucidando-a até a sua diluição. É característica de ser saudável e lúcido. Se a gente almeja ser saudável e lúcido, a gente precisa de conhecer a nossa raiva, canalizá-la. Foi o que o Gandhi fez lá. Olha o exemplo. Raiva.
Como cactus, o sujeito com raiva, embora ostente espinhos e aparência de secura, traz um interior suculento. Sua atitude raivosa aparece como a única alternativa que encontrou para defender-se. Esse é o olhar de compaixão para quem estiver com raiva, quando a gente olhar. Lembra do cacto? Por dentro é suculento. É o que descedenta a sede dos nordestinos, muitas vezes. Então, o cara com raiva some daqui. Some daqui, o cara morre de fome. Às vezes, a gente precisa um dos outros, né? Ironia. Todo irônico é um irado que não ousa manifestar abertamente seu descontentamento e recorre à máscara de um falso humorismo. Isso é um perigo. O irônico procura ao mesmo tempo humilhar seu adversário e esnobar sua superioridade intelectual, mas de maneira covarde para ocultar a ofensa direta. Então, quando a gente pensar então eu vou jogar aquela casca de banana da ironia, melhor não. Guarda, elabora mais. E aí o problema do engolir a raiva. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida emocionalmente, produz danos ao organismo físico e psíquico. A gente está aqui, eu tenho certeza que tem vários trabalhos de cura, né? O que é isso? O ser humano adoece porque não está trabalhando os seus sentimentos. E a gente está estudando perdão porque isso faz parte da terapia. Físico, distúrbios do sistema vasosimpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, diritmia, inapetência, a glutonaria. O que é glutonaria? Esse eu já não me lembro. Glutão, que sai comendo sem parar. Emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão e por aí vai. Então, se for para engolir alguma coisa, deixa a raiva para outro momento. Engole a raiva não, né? Trabalha ela de uma outra maneira mais saudável. Se precisamos assumir que sentimos raiva, também precisamos responsabilizar pelo que fazemos com ela. O alerta é para não escondermos, né, essa emoção, pois se não a identificarmos, como poderemos modificá-la? A gente já falou disso da conduta terapêutica. Vamos puxar mais. Como sinalizar então nossos sentimentos feridos e não protegermos sempre. Como sinalizar então nossos sentimentos feridos e não nos protegermos sem agredir? Não nos protegendo. Não nos protegendo. Difícil. Mas que bom que seja. Quando ofendido, o indivíduo precisa expor seus sentimentos ao agressor. Isso é difícil, hein? Vinícius de Moraes, ele falava que a vida é a arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro pela vida. Então, expor que a gente está com raiva, expor que a gente está se sentindo agredido, é um ato de coragem, e a gente precisa, se a gente acha aquela relação importante, a gente precisa de tocar no assunto. Uma coisa são as relações fortuitas. Estava andando na rua, alguém tropeçou em você, não vê, olha para onde, você pode ficar nervoso ali. Essa é uma relação que, se você não, mas sentemos-nos aqui, falar assim, o cara, qual é a desse? Aí, veja bem, eu me senti ofendido, o cara não vai render nada. Quando a relação é importante, você vai conviver, ou seja, viver com a pessoa, precisa de criar um momento para falar de sentimentos. O outro não tem a obrigação e muitas vezes não tem condições de saber o impacto da sua atitude em nós. Se não falarmos numa postura de subestima ou de falsa humildade, ele jamais terá elementos incentivadores da nossa parte para mudar um determinado comportamento. Ou seja, a gente pode oferecer para quem está nos agredindo a consequência dos seus atos. Olha, o que você está falando que está me machucando? Em vez de... Aí tem uma coisa que o pessoal fala, a gente normalmente sai da passividade para a agressividade. No meio desse caminho existe um conceito que o pessoal chama de assertividade. O assertivo, ele não é agressivo e ele não é passivo.
ele é assertivo, ele diz, olha, está me machucando o que você está me dizendo. Você precisa de ser mais respeitoso, porque da forma que você está falando, você está faltando com respeito comigo, eu vou faltar com respeito contigo, e nem eu nem você quer isso. Né? Se a gente consegue conversar, os dois têm, né, condições de evoluir. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição, controlar a minha ira e torná-la como um calor. É essa ideia de que a nossa ira pode virar um calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Gandhi falou que que sublima o amor é capaz de contaminar milhões. E ele é um exemplo vivo disso. Vou dar aí tem um livro, né? A Virtude da Raiva, para quem já conhece. Legal. Muito bom, também. E eu vou. Como é que eu estou aqui na hora aqui para ver? Ih, já tá bem não. Tem uma historinha, o nome dela, ela é a que fez a Nuvenzinha Marli, ela tinha umas livros de história infantil, ela que fez aquela música Tibum, xalalá, peixes no mar, ela fez um livro contando sobre a galera da evangelização das antigas lembrou agora. Ela fez um livro contando essa história, né, do garoto que estava com raiva e o pai falou, olha, faz o seguinte, pega aqui esse carvão, mira lá naquele, pô, não tá com raiva, esconda a sua raiva. Ele pegou o carvão, sempre jogando em cima do lençol branco, ficou sujo dentro do carvão. Aí o pai passou, não, peraí, mais um pouco. Aí, agora olha pra você. O garoto estava todo sujo de carvão. Mão, tudo. Aí falou, o problema é que quando você atira esse tipo de a raiva no outro, isso causa mal pra gente. E não é pouco. E existe no ser humano, é um atributo da nossa humanidade, um conceito que na física, hoje eu estou cientista demais, né? Química, eu vou tirar onda da física, que é de ressonância. Se você pegar um violão, tocar aqui a nota Mi, o outro violão que está aqui do lado, ele não vai escutar, mas a impressão que dá é essa, né? Como é que ele ouviu o Mi dali? Porque a nota Mi vibra aqui, entendeu? Ou seja, o que a gente manda para o outro naturalmente diz assim que a mão que distribui rosas guarda o perfume, né? Vai dando rosa quando você vai ver se está cheirando a rosa, mas isso acontece pro oposto também, né? Vai distribuindo ira que esse veneno vai contaminando a gente. E eu vou finalizar. A gente começou com coragem. Eu acho assim que a gente precisa urgentemente se pacificar. Dolores Duran tem que é antiga de paz, né? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, fazer silêncio e espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma o teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora com mais amor. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol dá confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for.
sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em fogo. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Quando a noite chega, o céu acende em estrelas até o amanhecer. A gente entra nessa vibe ali que é mais prazerosa para todo mundo. Obrigado.